Então você quer saber como desacelerar a sua mente. Por quê? Porque ela anda muito acelerada. Às vezes você quer dizer alguma coisa e não consegue. Por quê? Porque a sua mente ela traz diversas imagens, diversas coisas que aconteceram, ou então você imagina coisas e você não consegue descrever essas coisas através das palavras. Isso faz com que você tenha cada vez mais pensamentos, eles se tornam muito acelerados na sua mente, na sua cabeça. Isso muitas vezes faz com que você se torne acelerado. Você não consegue enxergar as coisas com clareza. Você pensa no problema e a sua mente fica girando em loops infinitos, sem poder trazer uma solução. Mesmo uma conversa com uma pessoa amada, né? Você senta com aquela pessoa e você está 100% fisicamente presente, mas a sua mente vai para um outro lugar. Você fica imaginando, né? E ela fica sempre assim, acelerada, mesmo quando você dorme. Você tem sonhos, né? E esses sonhos faz com que você realmente lembre das coisas que aconteceram no seu dia a dia, ou então de coisas que aconteceram no passado, ou de coisas que você talvez tenha assistido, seja na internet, se você assiste televisão. Eu já falei que eu não assisto, mas se você assistiu alguma coisa em uma novela, em uma minissérie ou num seriado da internet, e aquilo entrou no seu imaginário, e agora você tem esses diversos pensamentos que te dominam, faz com que você realmente não consiga ter uma clareza, você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Por quê? Porque a sua mente está carregada e você quer desacelerar a sua mente, você quer que ela fique mais tranquila, você quer mais foco, você quer mais clareza de fato. Como que a gente pode realmente conseguir esse elemento, o elemento da clareza? A gente precisa entender o nosso contexto histórico, a gente precisa entender aonde nós estamos. Só para você ter uma ideia, na Idade Média, as pessoas trabalhavam 6 meses do ano. Isso mesmo, as pessoas trabalhavam 6 meses do ano e o restante, elas aí iam para casa e iam cuidar da família, iam cuidar da vida, cuidar daquilo que também importa na nossa vida. Porque a nossa vida não é feita só de trabalho. Nós temos aí diversas áreas que a gente precisa cuidar. Temos a nossa saúde, tanto física quanto mental. Temos os nossos relacionamentos, né? Que também precisam ser, realmente a gente precisa trazer atenção para isso. A nossa vida financeira, a nossa vida religiosa, espiritual. Então a gente precisa dar conta de tudo isso. E muitas vezes a gente não consegue dar conta disso. E isso acontece justamente porque a vida moderna, ela trouxe diversos benefícios. A gente vive realmente numa era em que a tecnologia, né, qualquer coisa que a gente precise, né, a gente pode realmente encontrar uma solução, seja através da tecnologia, seja através de perguntas que nós fazemos, de perguntas como essa, né, que um inscrito fez, que realmente acabou trazendo esse vídeo, esse tema para esse vídeo, de como desacelerar a nossa mente. Então, o que a gente precisa fazer é realmente retomar o nosso foco de maneira consciente. E como que a gente consegue fazer isso? A gente só consegue realmente ter clareza dos nossos pensamentos a partir do momento que a gente faz uma reunião com a gente mesmo. Ou seja, a gente dá uma pausa no nosso dia e fica quieto, em silêncio. A gente não pensa em nada, ou pelo menos tenta pensar em nada. Eu sei que esse exercício, ele pode parecer difícil. Por quê? Porque a gente já tem esse hábito de ficar pensando, né? Esse hábito de sempre ter uma voz interior que não se cala. E essa voz, ela acaba realmente fazendo com que a gente deixe de enxergar a realidade. Por quê? Porque a nossa mente, ela apenas absorve. A nossa mente, se a gente for parar para pensar profundamente, ela não tem poder de criar nada. Hoje em dia, nós não criamos nada, nós apenas copiamos. Copiamos o quê? Copiamos comportamentos, copiamos os pensamentos de outras pessoas, mesmo de filósofos que já morreram há séculos. Eles tiveram certos tipos de pensamentos que guia a humanidade, que guia muitas pessoas que acabam não parando e questionando se
aquela ideia, se aquele conceito que aquele filósofo trouxe é real ou não, né? Então, nesse ponto a gente precisa realmente trazer essa reflexão através da pausa, através do silêncio. E eu sei que é muito difícil fazer esse silêncio, e eu já fiz esse exercício por algum tempo. E confesso para você que faz algumas semanas que eu não tenho feito ele. Eu tenho trabalhado muito, tenho realmente estado aí num ritmo bem acelerado, mas é muito importante que a gente pare e respire. Pare e realmente fique em silêncio. Por quanto tempo? Por 5 minutos? Por 10 minutos? Existem pessoas que conseguem ficar por 30 minutos sem pensar, apenas parado, apenas olhando para as coisas. E esse é o segredo da produtividade. Esse é o segredo das pessoas que conquistam. Porque quanto mais coisas a gente faz, quanto mais ocupação a gente tem na nossa vida, querendo realmente se mexer, se mover de um lado para o outro, tentando estar ocupado para poder realmente passar uma impressão de significância para as outras pessoas, porque isso é importante, não é? Você dizer para os seus amigos que você é uma pessoa ocupada. Eu sei que você é uma pessoa ocupada. E isso traz então esse título, essa satisfação, esse atendimento da satisfação da necessidade de significância do ser humano. Então é bonito a gente falar que a gente anda muito ocupado, que a gente não tem tempo, né? Só que no meio disso a gente realmente acaba se tornando um personagem da nossa própria vida. Por quê? Porque a gente não está nos orientando naquilo que importa realmente, né? Naquela força orientadora da nossa vida que só vai aparecer a partir do momento que a gente fica em silêncio, a partir do momento que a gente cala aqueles medos interiores que a gente tem, aquela voz que não se cala, aquela voz que nos deixa desesperados. Então a gente precisa realmente fazer esse exercício. Algumas pessoas chamam esse exercício de exílio. É você realmente tirar esse tempo no seu dia para ficar em silêncio, para não fazer nada. Tem pessoas que tiram esse tempo 2 vezes no dia, de manhã cedo e à tarde. Por que de manhã e à tarde? Porque essa é uma maneira da gente se reunir com a pessoa mais importante no processo da nossa vida, que é a gente mesmo. Um diretor de empresa, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer reuniões, seja com os fornecedores, seja com os diretores da empresa, com os funcionários. Se a gente olha para o mundo corporativo, a gente vai sim ver os diretores, os gerentes, os empresários fazendo reuniões com outras pessoas, porque as reuniões são importantes. As reuniões definem o rumo da empresa, definem para onde que a empresa vai. Agora, se a gente dá atenção para essas reuniões corporativas e não dá atenção para a nossa própria vida, se a gente não faz uma reunião com a gente mesmo, o que vai acontecer? A nossa empresa chamada vida vai falir mais cedo ou mais tarde. E é isso que está acontecendo na vida de milhões de pessoas. As pessoas estão perdendo essa orientação da vida delas. Por quê? Porque elas não prestam atenção na sua própria vida. Elas entram naquele ritmo frenético, né? Naquele ritmo em que elas não param. Elas ficam se movendo de um lado para o outro. Então é extremamente importante que a gente pare para que a gente possa desacelerar a nossa mente e assim começar a prestar atenção na realidade. E outro ponto importante, que pode parecer até um paradoxo, é justamente da gente não prestar atenção no que nós estamos pensando. Como assim, Luiz? Não prestar atenção naquilo que eu estou pensando? Sim, não é mesmo? Não é verdade que muitas vezes a gente fica pensando em fazer alguma coisa, fica pensando em entrar na academia, fica pensando em fazer um telefonema para uma pessoa que a gente não conversa há muitos anos, ou então a gente fica pensando em começar um projeto, pensando em começar um negócio próprio, e a gente fica pensando. A gente sabe que o mundo dos pensamentos é um mundo abstrato. E quanto mais importância a gente dá a esses pensamentos, que muitas vezes podem bloquear
as nossas ações, a gente perde tempo. Porque o que vai determinar realmente os nossos resultados são as nossas ações. Imagine se eu apenas estivesse pensando em gravar esse conteúdo. E eu já pensei por diversas vezes, obviamente, antes de falar isso que eu estou falando. Mas chegou num determinado ponto em que eu tive que realmente tomar ação para poder concretizar a ação. E uma vez que a gente concretiza a ação fica. A ação se torna. A ação se instala numa coisa chamada de realidade. O que eu quero dizer é que as nossas ações são infinitamente mais importantes do que aquilo que nós pensamos. Boas ações, obviamente. Não adianta apenas a gente agir por agir. A gente tem que agir sempre no bom sentido. São Tomás de Aquino dizia que a ação boa é aquela que é boa na intenção, na execução e no resultado. Então, se a gente passar por esses 3 critérios, as nossas ações serão efetivas. E os pensamentos? E sobre aquilo que a gente fica pensando, será que é efetivo? As nossas ideias, as nossas opiniões, será que elas são efetivas? A gente não sabe. Muita gente fica discutindo ideias, discutindo pensamentos, tentando realmente justificar aquilo que ela pensa, sem trazer uma análise daquele pensamento, daquela ideia na realidade. Existem muitas coisas que nós pensamos, frases de impacto que nós lemos, que são bonitas. Mas será que essas frases, elas realmente funcionam na prática? Será que a vida do pensamento é muito distante da vida prática? Com certeza. Todo intelectual, todo filósofo, ele deve ter uma vida prática. Por quê? Porque senão ele vai viver apenas de textos, apenas de conteúdo, apenas de abstratismo. Não vai ter a vivência, não vai ter realmente o peso da vida, não vai ter a experiência da vida, que é o mais importante. A realidade, ela vem antes dos nossos pensamentos. Por quê? Porque antes de nós nascermos, já existia uma realidade. Então, dar atenção aos pensamentos puro e simplesmente, sem realmente trazer um ato, sem realmente fazer alguma coisa de concreta, vai fazer com que nós nos enlouquecemos. E é isso que muita gente está caminhando, Muitas pessoas ficando loucas. E quando eu falo de loucas, não são aqueles loucos que vivem no hospício. São pessoas que aparentemente parecem normais. Pessoas que ocupam cargos importantes, como médicos, como advogados, como dentistas. Muitas pessoas que realmente ocupam um cargo importante e que não estão bem da cabeça. Por quê? Porque a pessoa não está olhando para a realidade. A pessoa está vivendo apenas de pensamentos. Portanto, é importante que toda vez que nós pensamos, se você tem um pensamento, se você tem uma intenção, haja. Tome o primeiro passo, faça alguma coisa. E a partir do momento que você fizer alguma coisa, você vai se tornar inspirado. Você vai ter vontade de fazer mais. Por quê? Porque você entrou no jogo, você está agindo, você não está simplesmente pensando. Então isso vai fazer uma enorme diferença. Então, se você quiser desacelerar a sua mente, haja mais do que você fala ou do que você pensa. Falar é ótimo. Ora, eu preciso falar, Por quê? Porque isso faz parte do conteúdo do vídeo. Eu preciso vir aqui e falar, Mas, em contrapartida, tudo aquilo que eu falo, eu ajo, eu estou agindo. Isso aqui é apenas um momento do meu dia, Eu estava trabalhando, eu tive que resolver algumas coisas do trabalho, fui nos Correios, fui resolver umas coisas, fui fazer algumas entregas e, em paralelo, eu estou gravando esse vídeo. Isso quer dizer que eu tenho uma vida prática. Ora, eu sou um empreendedor, não sou um empreendedor de palco, mas sou um empreendedor no mundo físico, no mundo real. Então, nós precisamos ter esse tipo de vida. A vida de estudos, a vida onde você vai realmente aprender, você vai adquirir conhecimento, você vai ler diversos livros e, por outro lado, nós precisamos ter a vida prática, a vida concreta, a experiência da vida. Esses dois mundos, eles precisam estar
unidos, para poder realmente nos completar. Se você tem sua vida abstrata, você vai viver uma vida baseada em textos, em palavras, sem os atos concretos. Se você tem somente a vida prática, sem você estudar, né, sem você realmente buscar por conhecimento, você vai se tornar um robô. Você vai ficar só andando de um lado para o outro, sem realmente conhecer as coisas a fundo. Então nós precisamos desses dois elementos para poder realmente desacelerar a nossa mente. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!